Olá, meus queridos alunos! Foi bom o final de semana? Descansaram? Aproveitaram? Eu espero que sim. Chegamos então a mais uma semana, segunda-feira, cheia de coisas boas para nós hoje e a nossa aula de história da semana, certo? Vamos lá então? E na aula de hoje nós vamos falar sobre o patrimônio, isso mesmo, patrimônios. A prof deixou o vídeo para vocês lá, para vocês conseguirem entender o que é patrimônios, tá? Mas a gente vai falar aqui também. Esse assunto que nós vamos estar iniciando hoje, ele contextualiza com assuntos que nós já aprendemos, como as fontes históricas. É um pouquinho diferente devido ao conceito, né, da palavra patrimônios, e a gente vai então entender o que isso significa. Então, antes de começar aqui, eu vou falar para vocês que nós, os seres humanos, nós somos um ser de cultura, né, de tradições, de músicas, de cultura alimentar, de roupa. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia é com base em algo que aprendemos ou que trazemos ao longo da nossa vida, né? Todo objeto pelo qual nós se relacionamos é um objeto cultural. Até a forma como nós estudamos é uma forma cultural que nós aprendemos e é assim que nós estudamos, né? Alguém ensinou e foi passando e ao longo dos anos isso está sendo aprimorado, cada vez mudando mais, né? Como nós estamos vivendo esse momento, nós estamos fora da realidade, da nossa cultura, e que é algo novo para nós, né? Mas estamos indo super bem e vocês aí de casa também. Então, esses objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, eles podem ser divididos em objetos naturais, né? A natureza, e também culturais, como um vestido, uma panela, um alimento, uma joia, um livro. E esses objetos são resultados da ação humana, né? Os objetos que nós temos no nosso dia a dia. Alguns objetos são considerados mais importantes e devem ser preservados. Geralmente, esses objetos mais importantes são aqueles que fazem parte da fonte histórica, que revela algo sobre determinado povo ou sobre a vida de alguma pessoa que foi importante na história. Então, assim, estarão disponíveis para gerações vindouras, né? Para as próximas gerações conhecer a história de hoje, da atualidade. Esses objetos, gente, que são considerados importantes, então, nós chamamos de patrimônios. Isso mesmo, patrimônios. Vamos definir, então, essa palavra para vocês conseguirem entender. Patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, de seu povo. Então, vamos lá. Patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, de seu povo e a sua relação com o ambiente. Tinha dado um probleminha aqui no computador da prof, mas já tá tudo certo. Isso mesmo, gente. Então, não esqueçam dessa frase aqui, tá? Importantíssimo. Vamos repetir ela para vocês não esquecerem. Patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais. O que são bens materiais? Aqueles bens físicos, os objetos que nós conseguimos tocar, manusear, né? E imateriais. O que são os imateriais? Aqueles que não conseguimos tocar fisicamente, os que é uma receita, uma tradição oral, uma história que é contada de geração para geração. Tudo aquilo que está na memória, os costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, né? Então, isso também é considerado um patrimônio imaterial e que revelam a história de um lugar, de seu povo e a sua relação com o ambiente. Também apresenta marcas preciosas do passado que podem ser transmitidas para as futuras gerações, como nós já estudamos, né? A história, tudo que nós realizamos e tudo que nós deixamos registrado pode ser considerado uma fonte histórica, e que é um pouquinho diferente de patrimônios, né? Porque patrimônio é o conjunto que revela a história de um lugar do seu povo e a relação com o ambiente, que é de todos, não específico de um determinado povo ou de uma determinada pessoa,
né? Que pode ser estudada por qualquer pessoa ou historiador. Nós temos um exemplo aqui, gente, uma imagem do arquipélago de Fernando de Noronha, no estado do Pernambuco. Essa paisagem é considerada um patrimônio natural, tá? Não imaterial, ele é natural. Por quê? Porque a natureza, nós temos aqui montanhas, mar, o mato, né, a floresta. Então, é um patrimônio natural. Por que ele é um patrimônio, prof? Por que os outros mares, as outras montanhas também não são patrimônio? Porque aqui, nesse ambiente, como nós vimos aqui, ele revela um pouco da história das pessoas que viveram aqui nesse lugar, do povo, de como viviam. Então, ele traz alguma informação sobre gerações passadas, tá? Ele contém aqui. Por isso, é um patrimônio esse lugar. Então, vamos definir para a gente conseguir entender o que é patrimônio natural. Então, olha só. O patrimônio natural é composto de paisagens naturais, da fauna, da flora e dos minerais, entre outros elementos, os quais devem ser preservados pela sociedade. Muitas vezes as atividades humanas são determinadas e influenciadas pelas condições naturais do lugar em que a comunidade está inserida. Então, a importância dos patrimônios naturais, né? Então, pode ser a fauna, a flora e até mesmo os minerais, certo? E esses patrimônios, eles devem ser preservados pela sociedade, porque contam, então, um pouquinho da história de determinado povo, de determinado grupo de pessoas que viveram nesse lugar, né? E até, como a gente leu aqui, influencia as condições da comunidade que está inserida nesse lugar, certo? Patrimônio histórico material e imaterial. É o conjunto de bens materiais ou imateriais que contam a história de um povo por meio de objetos e de saberes produzidos pela comunidade, tá? Então, como a prof falou para vocês no início, o que é diferente patrimônio e fontes, que é quase a mesma coisa, né? Então, como a prof falou para vocês, e vocês viram nos vídeos, os patrimônios são considerados patrimônios por pertencer à sociedade. É nós quem temos o dever de cuidar e passar de geração para geração a história que está sendo transmitida ali. E que muitas vezes influencia na nossa vida, na nossa cultura, do nosso dia a dia, na nossa rotina, determinados patrimônios, tá? E que é da sociedade, é do povo, então não é só de um lugar só, tá? Então, esse aqui é patrimônio do mundo todo, é de todo mundo, e não é somente do Brasil por estar situado aqui no Brasil. É um patrimônio, é de todo mundo. Então, nós todos temos que cuidar desse lugar, porque ele conta a história de alguma maneira, tá? Nós temos um patrimônio histórico material na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, ó. É o conjunto formado por igrejas, pontes, casarões e fontes de águas que compõem o patrimônio histórico aqui de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Essa é a praça com monumento ao centro, a igreja barroca. Ao fundo, nós temos os casarões, né, com grandes janelas nas laterais, à esquerda, e ao longe pode-se ver uma parte da cidade, né, mas aqui no fundo das montanhas. O que esse patrimônio conta para nós? Ele fala sobre como eram construídas, como eram as construções, né, daquela época, em épocas passadas, né? Como era a igreja, porque toda essa arquitetura conta uma história por trás disso. As casas, os casarões aqui do lado também revelam a história desse lugar. Então, tudo que é considerado um patrimônio é porque revela muito e revela algo sobre determinada sociedade que viveu naquela época. E esses dois, então, são exemplos de patrimônios. Esse aqui, um patrimônio natural, que é de todos, né? E esse daqui é um patrimônio material, que também é de todos. Então, naquele conceito que a gente aprendeu, aonde natural, natureza, e material, físico, né? Que é onde está registrado em uma base física que nós conseguimos tocar.
Continuando então, vamos lá. Acompanhem com a prof. O patrimônio histórico é importante para a compreensão da identidade histórica e para manter viva a memória coletiva de uma sociedade. Os patrimônios históricos materiais são representados por conjuntos arquitetônicos, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, obras de arte, documentos, entre outros elementos. Já os patrimônios históricos imateriais são os costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, as festas, os cantos, as danças, a linguagem, entre outras manifestações artísticas e criativas de um povo. Podem ser transmitidos oralmente e são produzidos e modificados ao longo da história. Isso mesmo. Então, gente, não esqueçam, patrimônio é como se fosse uma herança, um conjunto de bens, né? Aí nós já ouvimos falar de alguns conceitos chamados patrimônios públicos, né? Vocês já ouviram falar? Ah, esse lugar é um patrimônio público, ou seja, é um bem que é público, é de todos. Existem também os patrimônios privados, né? Que são aqueles bens ou heranças culturais que são de uma determinada região, que são de uma determinada pessoa, que aí é um patrimônio particular. Porque a palavra patrimônio quer dizer um conjunto de bens. É meu. Por exemplo, eu tenho uma joia e ela é um patrimônio meu. Ou seja, ela é uma fonte histórica minha, é objeto meu, é cultural meu. Então, patrimônio é algo que você tem posse, e aí nós temos várias formas de patrimônios, né? Patrimônios culturais, privados, patrimônios públicos. Inclusive, aqui na nossa cidade, nós temos alguns que são considerados patrimônios públicos, ou seja, que é da cidade de Blumenau. A prof deixou registrado para vocês os slides, então vocês vão poder ver também. Por exemplo, patrimônios históricos materiais de Blumenau. Nós temos a Biblioteca Municipal, nós temos a Catedral de São Paulo, o Museu da Família Colonial, a Locomotiva Maluca é um patrimônio de Blumenau, o Monumento dos Imigrantes, que é um fato histórico, né? Até uma fonte histórica também. A Praça Doutor Blumenau é um patrimônio. A Rua 15 de Novembro também é um patrimônio. Então, é algo que é nosso, é um patrimônio público, que conta a história, é um conjunto de bens, é uma herança que a história deixou para nós contarmos nas próximas gerações. E cabe a nós o dever de preservar esses patrimônios presentes aqui na nossa cidade, tá? Então, assim como as fontes, os patrimônios podem ser natural, que é a natureza, material, aquilo que está registrado em uma base física, e imaterial, aquilo que está na memória, as tradições, as músicas, né? E aquilo que a gente já viu. Aqui em Blumenau, a prof estava pesquisando e também encontrei essa informação que a língua alemã agora é patrimônio cultural da cidade. Então, olha só que legal, né? A língua alemã, que é a língua tradicional aqui da nossa cidade, né? Foi oficializada como patrimônio cultural imaterial do município de Blumenau. Olha só que interessante, né? Isso aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, e nós temos uma fonte, um patrimônio, aliás, né? Um patrimônio cultural imaterial, que é a nossa língua alemã, presente aqui no nosso município, e que devemos preservar, né? As pessoas que falam essa língua e que dominam precisam preservar, e nós também conhecer um pouco mais dessa língua quando tivermos a oportunidade, né? Então, muito bem. Continuamos aqui então, gente. Então, já definimos os conceitos patrimônios, que é um conjunto de bens, né? Vamos voltar aqui. Que pode ser material e imaterial, que revelam a história de um lugar, do seu povo e a sua relação com o ambiente. Então, é um conjunto de bens, os patrimônios. Podem ser públicos ou podem ser privados, que é individual. Ou público, que é de todos e todos têm o dever de cuidar, tá?
Na região do Brasil, tem uma quantidade grande de patrimônios e que são muito visitados por visitantes e que as pessoas procuram muito para conhecer. Conhecer o lugar, conhecer a história, né? Isso faz com que as pessoas se desloquem também de um lugar para o outro. Então, aqui vocês vão responder, gente, baseado nos textos acima, vocês irão responder o que é patrimônio. Então, vocês vão ler ali em cima, onde a gente verificou essas alternativas, o texto, né? Irão responder o que é patrimônio, o que vocês entenderam sobre patrimônio. A número 2, vocês irão classificar de acordo com a legenda. PN, patrimônio natural, PHM, patrimônio histórico material e PHI, patrimônio histórico imaterial. E aí vocês têm algumas imagens aqui então. As ruínas de uma igreja em São Miguel, passista dançando frevo em Olinda, a vista de um mirante para as cataratas do Iguaçu, que é um patrimônio do nosso Brasil, a vista aérea da Mata Atlântica, o grupo jogando capoeira, pinturas rupestres na Serra da Capivara. Então, vocês vão colocar aqui de acordo com essa legenda aqui da número 2, tá? A prof sugeriu um vídeo para vocês nessa aula também de alguns patrimônios históricos aqui do nosso país, tá? Alguns mais conhecidos. Aqui, ó, para vocês compreenderem, né? Natural, material e imaterial. E alguns deles que é muito legal conhecer também. Eu tenho certeza que talvez alguns vocês até já foram, já conheceram, e que faz parte dos patrimônios do Brasil, então, tá? A prof está pedindo para vocês também fazerem hoje uma carta. Isso mesmo, uma carta. Mas nós vamos fazer uma carta do quê, prof? Vou explicar para vocês então. Vocês irão escrever uma carta apresentando a nossa cidade a um turista desconhecido que vocês não conhecem, tá? O que nós vamos fazer e escrever nessa carta? Primeiro, nós vamos escrever ela, tá, gente? Depois, a prof vai falar para vocês uma forma de deixar esse documento, né, como se fosse um patrimônio de vocês, que pode ser contado a outras pessoas lá no futuro, e nós vamos deixar essa folha envelhecida, como se fosse um documento antigo, vai ser bem legal, tá? Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão escrever uma carta de apresentação da nossa cidade. Você terá a missão de convencer um turista para que venha visitar a nossa cidade, descrevendo a sua opinião sobre ela. Então, você vai explicar e escrever a um turista para tentar convencer ele para vir visitar a cidade de Blumenau. E nessa carta você vai descrever a sua opinião. Claro, você vai convencer ele de vir visitar, então você não vai falar das coisas tão ruins assim, né? Vamos tentar convencer ele. Claro, se você quer ser sincero, seja a opinião de vocês, tá? Então, como que vocês poderão iniciar a carta e o que deverá conter nessa carta? Vocês vão começar, então, lógico, com a data, né? Como nós colocamos em todas as cartas, uma saudação. E aí a prof começou o início para vocês aqui para dar uma ideia. Então, por exemplo, vou apresentar a você minha cidade de Blumenau, digamos, né? E o que você vai escrever, então, nessa carta? Vocês irão descrever a cidade como você vê. Como que você vê a nossa cidade de Blumenau? O agito do trânsito, o agito das pessoas nas ruas, o que você percebe que as pessoas fazem, para onde elas vão, se vivem trabalhando, o que elas... Você costuma analisar, a prof quer saber a opinião de vocês, tá? Ou se ela é tranquila, se você vê uma cidade tranquila, como que você percebe o trânsito, como que é a questão da segurança, tem policiais nas ruas, há pessoas querendo fazer o mal, como que você vê a cidade, tá? Fale também da cultura alimentar, como que é a nossa cultura alimentar, como que nós nos alimentamos, as tradições das cidades, as festas, os museus, o que você quiser falar sobre esses assuntos, tá? Mas isso é na visão de vocês, certo? O que vocês quiserem descrever sobre a cidade, como você vê ela. Você vai falar nessa carta também
O que você gosta de fazer na cidade? Onde você gosta de visitar? Onde você costuma ir passear com a sua família? O que você costuma fazer nela? Lugares que você gosta de ir, tá? E aí você vai sugerir para o visitante conhecer na nossa cidade. Que local? O que você sugere para ele? Aonde ele deve ir? Por que ele deve ir a esse lugar? Se ele vai gostar e por que vai gostar? E depois, no final, não se esqueça de se despedir, né? Colocando abraços, até a próxima. Espero encontrá-lo aqui na nossa cidade. Apresente para ele também os patrimônios que nós temos, para ele saber um pouco mais da nossa história, né? Da fundação da nossa cidade, conhecer as ruas, até as festas tradicionais, né? Vocês vão apresentar para eles os patrimônios da nossa cidade material e os patrimônios imateriais, certo? Através de uma carta. Então, vou repetir para vocês. Vocês vão escrever uma carta tentando convencer, aliás, né, com a missão de convencer um turista a visitar a nossa cidade, descrevendo a opinião de vocês sobre ela, aonde vocês costumam ir, como vocês veem, os lugares que vocês mais gostam de ir, e descrevam também os patrimônios que há nela, tanto material como imaterial, para tentar convencer esse turista a conhecer a nossa cidade, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Aqui, quando vocês forem fazer a carta, gente, caprichem, façam com carinho, façam com atenção. Caprichem na letra de vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer para a carta parecer antiga? Preste atenção na prof agora, tá? Vocês irão escrever em uma folha, então, de linhas, né? Bem caprichado a carta de vocês. Se preferirem, e é bom que façam primeiro em um rascunho, depois passem a limpa em uma folha. Quando vocês passarem a limpo na folha, essa folha, ela já precisa estar de forma antiga. Como que vocês vão fazer essa folha para parecer uma folha antiga, para parecer uma carta bem antiga, já lá uma fonte histórica, né? E vai ser um patrimônio de vocês. Vocês vão pegar aquela borra de café que o pai e a mãe, quando fazem café no filtro, né, ou com pó, eles fazem e aí jogam fora esse filtro, certo? Então, vocês vão pegar essa borra de café e vão misturar em uma travessa com água, não precisa ser quente, com água normal, misturar bem e molhar a folha de vocês nessa água. Só não coloca muita água, tá? Coloca mais, digamos que para uma quantidade de umas 2, 3 colheres de café, vocês vão colocar 1,5 copo de água, um copo de 200 ml. Então, bem pouquinha água mesmo, só para vocês molharem a folha, tá? Depois que vocês molharem essa folha, joguem um pouquinho desse pó em cima da folha e aí coloquem num lugar para secar. Essa folha que vocês molharem com borra de café, ela vai precisar ficar secando de um dia para o outro. Agora que é um pouquinho mais frio, talvez vai demorar um pouquinho mais para ela secar. Mas é importante que ela esteja bem seca, tá? Então, depois que você fez esse processo para deixar a folha que vocês irão registrar a carta envelhecida, vocês vão vir e vão passar a limpo a carta de vocês. E vai ficar bem legal. É como se fosse uma carta antiga, tá? Mas falando da atualidade, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Escrevam com carinho, escrevam com atenção. Prestem atenção nas frases, ponto final, início de frase com letra maiúscula. Não esqueçam disso, tá bom? Então, por hoje é só. Se vocês tiverem dúvidas, mandem lá no e-mail da turma, peçam ajuda para a Profneia, que eu estou aqui disposta para ajudar vocês, tá bom? Um beijo gigante e até a próxima aula.